E nós vamos continuar falando sobre a importância da cooperação e do intercâmbio mundial entre trabalhadores. E temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Flávio Aguiar, nosso comentarista internacional, que sempre traz as notícias para a gente lá da Alemanha. E hoje está aqui com a gente numa visita ao Brasil. Boa noite, prazer te receber, Flávio. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras. E boa noite, Ribeiro. É um prazer estar aqui com você, como sempre. Com certeza, tudo nosso. Flávio, ao falar sobre cooperação internacional entre trabalhadores, um assunto que também vem à tona é a crise lá na Europa, que está intensa. Os trabalhadores europeus têm se unido para enfrentar o problema? O que você tem acompanhado disso? Olha, isso é um problema, viu, Ribeiro? É realmente uma questão complicada. Eu vou dar um exemplo aqui, ainda não falando só especificamente dos trabalhadores, mas, por exemplo, agora, ainda hoje, está correndo ainda a eleição italiana. Nós não temos o resultado dela, né? E o Silvio Berlusconi, que está fazendo uma campanha pela direita, né? Ele ficou usando muito assim essa ideia de ser anti-Alemanha, né? Não é apenas anti-governo, é anti-Alemanha, né? Não, a Alemanha está querendo mandar em nós. Então existe assim, realmente uma xenofobia no ar, né? E é claro que isso atinge às vezes os trabalhadores. Por exemplo, há trabalhadores na Alemanha que acham que o problema é que os trabalhadores gregos recebem demais, que os aposentados gregos recebem indevidamente e gastam muito, né? Então o sul da Europa gasta muito e nós aqui na dureza, nós aqui sempre na poupança somos corretos. Tal. Bom, o fato é que aos poucos, né, as organizações de trabalhadores vêm se convencendo e vêm também trabalhando com as bases no sentido de que não há uma solução para a Grécia, não há uma solução para a Alemanha, não há uma solução para a França. Ou se pensa em escala mundial e europeia, Ou salva a em particular, Europa. ou salva a Europa, ou salva os trabalhadores da Europa, ou vai tudo para o brejo. Então houve manifestações realmente muito interessantes. Não faz muito tempo houve uma greve geral convocada, sobretudo em Portugal, na Espanha, na Itália também, na Bélgica, que entrou na dança também. E, por exemplo, nos países onde não houve a greve geral, como foi o caso da Alemanha, houve manifestações em várias cidades de solidariedade aos gregos, aos portugueses. E isso é fundamental, porque realmente, sem isso, né, vai haver uma espécie de clima da Arca de Noé. Né? Não há lugar para todos, né? Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, em primeiro lugar, o meu euro, não o euro dos outros. Muito bem. Flávio, mas e se existe uma cooperação entre a classe operária para combater os efeitos da crise, entre os governantes há situações inversas? A Inglaterra deu as costas para a zona do euro, mas nem assim se salvou da crise. Por quê? Bom, em primeiro lugar porque a maior parte, uma grande parte das exportações dos países da Europa são feitas para os países da Europa. Quer dizer, claro, existe um comércio muito intenso com os Estados Unidos, com outros países do mundo, como é o caso do Brasil, com a China, por exemplo, que é a nova gigantesca importadora, por exemplo, de carros da Alemanha, mas assim mesmo, 50%, digamos, das exportações na Europa são feitas para a própria Europa. Então, se de repente há países que estão entrando numa recessão profunda e esses chamados planos de austeridade têm procurado salvar os bancos, coisas assim, porém, tem penalizado as classes trabalhadoras, tem penalizado os aposentados, tem penalizado os estudantes, tem penalizado a cultura, a área da cultura. A Itália está com problemas terríveis na área de cultura, estão perdendo patrimônio que não é só italiano, é da humanidade. Né? Então, é claro que isso afeta, né, também a própria produção do país. Então, também não adianta o Reino Unido, que não está na zona do euro, né? Não adianta o Reino Unido querer se puxar pelos próprios cabelos. De novo, mesmo ao nível macroeconômico e de governos e tal, né? ou se encontra uma solução continental, ou não vai se encontrar nada. Então, essa ideia, por exemplo, de que o Reino Unido possa sair da zona do euro, ou como outros dizem, a Grécia tem que sair da zona do euro, não, desculpe, da União Europeia, ou como outros dizem, né, a Grécia tem que sair da zona do euro. Isso são fantasias que só tendem a piorar a questão. Então o que falta, Flávio, para esses governantes europeus se unirem? Alternativas. Porque existe uma crença, né, eu diria quase que uma superstição, de que a única alternativa que existe para a saída da zona do euro é a imposição, né, desses planos de austeridade que penalizam, em primeiro lugar, desses planos de austeridade que penalizam o consumo, penalizam a própria economia que entra em recessão, penalizam, como eu disse, os trabalhadores. Né? E isso cria um clima de competição entre eles. Embora eles
estejam unidos nesta crença, né, o clima de disputa entre eles tende a se acirrar, né, porque fica esse clima de cada um na base do salve-se quem puder. E só fica ruim para o trabalhador de uma forma geral. Fica ruim para o trabalhador e fica ruim para quem pensa alternativa. Por exemplo, uma alternativa hoje na Europa chama-se François Hollande. Vamos ver, né, se constituir um governo de centro-esquerda na Itália, vai haver um outro governo de centro-esquerda. E isso são alternativas, né? Agora, elas têm que ter espaço político para negociar com as outras formas de pensamento que se recusam sistematicamente a negociar com a alternativa. Da Europa, vamos para Cuba. Raul Castro foi reeleito presidente de Cuba, mas anunciou que será o último mandato e que o país passará por uma transição política. Cuba já tem passado por mudanças. O que você acha da situação e da posição de Raul Castro? Bom, eu penso que ela é saudável, digamos, não só pela idade, né, porque nós estamos falando de provectos líderes, mas porque é necessário realmente haver uma renovação, não só de quadros, mas uma renovação de pensamento político. Eu tenho uma profunda admiração histórica pela Revolução Cubana, mas eu penso que é hora realmente de introduzir mudanças, de fazer essas aberturas, facilitando, por exemplo, a questão das viagens das pessoas, né, da liberdade de viagem, para as pessoas poderem viajar para onde quiserem, quando quiserem, do modo que puderem, inclusive, né? Então, essas mudanças são bem-vindas. Eu não sei ainda toda a extensão das mudanças que Raul Castro acena. Se, por exemplo, irão na direção de constituir um pluripartidarismo em Cuba, eu acho que seria interessante também, irão na direção de realmente instituir uma plena liberdade da internet, algo assim, né? Qual é a extensão? Agora, uma coisa é certa, tem que haver também uma democratização mundial em relação a Cuba. Sim. Transformar Cuba num pária internacional não favorece a situação interna da democracia cubana, certo? Eu já disse muitas vezes, até brincando um pouco, né, que a melhor coisa que o governo dos Estados Unidos podia fazer era autorizar a instalação de um McDonald's no centro de Havana. Tá? Claro, não é brincadeira, peço a compreensão, mas seria a melhor coisa. Sim. Tá? Realmente. Seria um exemplo maravilhoso para o mundo. Um exemplo para o mundo, quer dizer, de abertura, tolerância, liberdade. Verdade. Concordo com você. Prazer te ver. Igualmente. A gente se vê pelo vídeo, mas Isso. prazer em vê-lo pessoalmente. Muito obrigado pelas suas informações e análises. O prazer é todo meu. Eu agradeço aqui essa recepção sempre calorosa.